Bom dia, tudo bem? Vamos hoje falar sobre um assunto que eu acho extremamente interessante. Adoro estudar esse assunto. Não sou nenhuma especialista, não sou psicóloga, não sou psicanalista, mas eu estudo esse assunto. Tive algumas aulas sobre isso e quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Bom dia, Fabi, tudo bem? Isso, bom dia. Começando agora. Olha só, gente, vamos falar um pouquinho sobre o ego, né? O ego, a gente costuma ouvir isso e condicionar para algo negativo, e ele nem sempre é negativo. Na verdade, o ego, quando ele se formou para nos proteger. Teve uma época da nossa vida que a gente precisava ter um pouco de um termômetro dentro da gente para saber quando a gente estava em perigo, quando a gente precisava se comportar de uma maneira ou de outra para nos proteger. Bom dia a todos, Mônica, Andréia. Ai, que linda vocês aqui também. Bom dia. Então, e aí a gente acha que o ego sempre é negativo, mas não, o ego não é. A questão do ego é que ele tem que ser ajustado, a gente precisa equilibrar o nosso ego. E hoje eu vou falar para vocês, eu falei assim, o que que o ego tem fome, né? Porque tem algumas coisas que ele sente muita necessidade. Durante o nosso dia, a gente sente necessidade de alimentar o nosso ego com algumas coisinhas que eu vou falar para vocês. E o mais legal é que a gente vai tentar fazer uma autoavaliação para ver o quanto que o seu ego ele está sentindo fome de uma coisa ou de outra, tá bom? Mas antes de começar exatamente a falar sobre as necessidades, o que ele precisa se alimentar, eu preciso falar rapidamente sobre como que ele se formou. Porque o ego do ser humano, ele se forma muito, de uma forma muito forte nos 7 primeiros anos de vida, sabe? A gente tem 4 elementos que vão formando o nosso ego. O primeiro elemento é o que os nossos pais falam pra gente. A gente, quando nasce, a nossa referência é o pai, a mãe, ou quando eu falo pai e mãe, pode ser qualquer pessoa que tem criado, né, a gente desde pequenininho. Então, tudo que eles vão falando, a gente vai ouvindo e vai tomando aquilo como certeza. Tudo aquilo que a gente vai observando nos nossos pais, a gente também vai tomando aquilo como se aquilo fosse algo muito certo. É a nossa referência. Então, o nosso ego começa a se formar ali, pensando, então isso aqui é o certo, é pensar dessa forma, é agir dessa forma. Então, a influência dos nossos pais é algo muito grande para a formação do nosso ego. Depois vem a parte da cultura. Dependendo do lugar que você nasce, o país, ou até mesmo a cidade, né? Por exemplo, no Brasil, que é um país tão grande, a gente vê muitas diferenças culturais ao longo do mesmo país. Ou então a escola que você frequentou, a igreja, o grupo de colegas, tudo isso, a parte cultural, vai moldando aquilo que a gente vai entendendo como sendo o certo, o errado, essa forma que a gente tem que agir ou não. Porque o ego nada mais é do que a nossa personalidade, a construção da nossa personalidade e também o nosso caráter, né? Todos os valores que nós temos introjetados vão fazer com que a gente responda, reaja com situações de forma aquilo que a gente acredita ou não. Esse é o nosso ego. Então, eu já falei da formação pelos pais, da formação pela cultura. Tem uma parte também muito grande que é a parte genética. Olha que interessante isso, né? O nosso gene já traz informações para gente dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos antepassados, sobre coisas que eles acreditavam, comportamentos que foram reforçados ao longo da vida, vem na nossa genética. Então, muitas vezes, a gente tem comportamentos dos nossos avós, a gente não sabe por quê, né? É porque tá também impressionado, né? Tá guardado no nosso gene também. E a última parte, o quarto elemento, é o que a psicologia, psicanálise chama de arcaico. O arcaico quer dizer que antes mesmo de você nascer, mesmo quando você estava lá na barriga, quando você estava sendo gerado, ou até mesmo antes, o que vem dentro da sua inconsciência são elementos do arcaico que moldam a tua maneira de ser, a tua maneira de reagir. Mas olha que interessante, né, gente? Deixa eu até tirar esse óculos aqui que está dando reflexo, deve estar incomodando vocês. Olha que interessante. É, o nosso inconsciente, isso já é muito estudado.
tá? Desculpem aqui os especialistas se eu falar algo errado, mas assim, o que eu já estudei diz que o nosso inconsciente é a maior parte das informações que nós temos dentro da gente. Olha que incrível, é algo em torno assim, se a gente for pensar que o nosso consciente, ele varia numa média entre 5 a 13% no máximo, uma coisa muito grande, é muito pouco o nosso consciente. Então, de 87 a 95% de todas as informações que nós trazemos dentro da gente está no inconsciente. E a gente não consegue acessar, né, de forma tão fácil. Então, muitas vezes a gente tem alguma reação, algum comportamento que a gente não entende de onde vem, porque está lá no inconsciente. Então tá. Então, se a gente já pensar, entender um pouquinho do que é o ego, entender que ele não é tão ruim, né? Ele não é um vilão da história, se ele tiver ajustado, se a gente souber usá-lo certinho, vamos entender o que ele tem fome, né? Na verdade, o que acontece para ele querer se mostrar? Antes de eu falar exatamente todos os tópicos, eu vou fazer umas perguntas para vocês. E aí eu quero que vocês anotem, façam uma autoavaliação. Se dê uma nota de 1 a 10, tá? 1 sendo pouquinho, 10 sendo máximo. Do quanto vocês sentem isso na vida de vocês. Por exemplo, a primeira pergunta é: você sente uma necessidade muito grande de se sentir seguro? Seguro de forma, por exemplo, eu tenho que ter segurança do meu salário, por exemplo, eu tenho que saber exatamente todo mês quanto que eu vou receber para eu poder me sentir seguro. Eu tenho que saber que eu tenho um lugar para morar. Eu tenho que saber que eu preciso, sei lá, de um apoio das pessoas de fora para eu poder fazer algo. Sabe, você precisa de muita segurança na sua vida para você conseguir ter paz, para você estar bem. O quanto, né? Porque, claro, todo mundo sente necessidade de uma segurança, mas o quanto que está isso dentro de você? É muito forte? Se for muito forte é 10. Se for fraquinho, não tenho muito essa necessidade, é 1. Coloca aí, de 1 a 10. É para você. Você vai fazer uma autoanálise e não precisa me dizer, tá bom? Então, primeira pergunta foi essa da segurança. A segunda pergunta que eu vou fazer é a necessidade de você receber afeto. Você é uma pessoa que sente muita necessidade de que as pessoas gostem de você? De que você agrade as pessoas que você está conversando, que você está se relacionando? Isso é muito importante, essa necessidade de afeto. O quanto que isso é necessário para você? De 1 a 10. É claro, de novo, que a gente precisa, né? Que a gente gosta de sentir que o outro gosta da gente. Mas o quanto que isso vai para o extremo, entende? O quanto que isso é uma coisa que te depende. Você é dependente do afeto dos outros para você. De 1 a 10, anota aí no seu papelzinho. Ok? A terceira pergunta, vão ser 6 perguntas. A terceira pergunta é: o quanto que você sente necessidade de mudar as suas coisas na sua vida? Você está insatisfeito de fazer algo, você começa a fazer algo e logo você já fica insatisfeito, já procura outra coisa. Você viaja para um lugar, mas logo você já fica insatisfeito e quer viajar para outro. Você está sempre insatisfeito com aquilo, você busca uma mudança, e aí quando você atinge aquilo não te satisfaz, e você busca outra mudança. O quanto que você sente forte isso em você? Se for fraquinho, põe 1. Se for muito, eu sinto muita necessidade de mudança, é 10, tá bom? E agora eu vou falar da outra necessidade, que é uma necessidade de reconhecimento. O quanto que você sente necessidade de ser reconhecido? O quanto que para você é importante que as pessoas batam palma para você, digam assim: uau, como que o que você faz é bom, como você é boa nisso, você é bom naquilo. O quanto isso é importante para você. Você consegue fazer as coisas sem se preocupar com o reconhecimento dos outros? Então, coloca uma nota de 1 a 10. Se 1 você não liga para reconhecimento, e 10 se você realmente precisa, sente necessidade do reconhecimento. Penúltima pergunta: o quanto você sente necessidade de crescer? O quanto você sente necessidade de evoluir, sabe?
aprender coisas novas, se tornar uma pessoa melhor a cada dia. O quanto que isso te motiva a você crescer, a tua evolução. Dá uma nota de 1 a 10. 1 é se você não sente muito essa necessidade e 10 é se você sente muito essa necessidade, tá? Então, de 1 a 10, o quanto você sente a necessidade de crescimento, de evolução, ser uma pessoa melhor. E a última pergunta é o quanto você sente essa necessidade de contribuir, ou seja, de tudo que você aprende, tudo que você descobre, você quer contar para as pessoas, o que você aprende, você quer ensinar, o que você sabe fazer, né? Você tem de dons e talentos, você quer fazer para os outros. Qual a tua necessidade de contribuir com as pessoas? De 1 a 10. 1 se você não sente quase nada, 10 se você sente muita necessidade de contribuir. Então tá, nessas 6 perguntas tem os 6 elementos que mais alimentam o nosso ego. Os 4 primeiros elementos que eu falei, que foi a segurança, assim, sabe, a necessidade de você se sentir seguro, o afeto, a necessidade de você ter afeto para você se sentir bem, a questão da mudança por insatisfação, você nunca está satisfeito e quer mudar, e a questão do reconhecimento, você precisa do reconhecimento para você ver o teu próprio valor, senão você não consegue ver o teu valor. Esses 4 alimentos do ego alimentam uma parte do ego que não é tão legal, que é uma parte que te traz sofrimento. Porque pensa comigo, se acontece alguma coisa na tua vida que te tira o que você acha que é seguro, você sofre. Se você faz alguma coisa para as pessoas e espera o afeto e ela não te dá, você sofre. Se você está toda hora sentindo insatisfação e quer mudar, até encontrar, até preencher algum vazio dentro de você, é porque você está sofrendo, porque nada está te preenchendo. E se você não recebe o reconhecimento, você faz algo esperando que as pessoas vão aplaudir, vão te falar, elogiar qualquer coisa e você não recebe isso, você também sofre. Ou seja, esses 4 alimentos são alimentos que eles têm que estar baixinhos, ou pelo menos andando no caminho do meio, equilibrados, porque para você não sofrer, é só por isso, é só para a gente não sofrer, entende? Agora, aqueles outros 2 elementos finais que eu falei, as perguntas que eu perguntei se você gosta, perguntas que eu perguntei, né? Se você gosta de evoluir, de crescer, se você busca ser uma pessoa melhor, busca aprender coisas novas. E a última pergunta, se você gosta de contribuir, se tudo aquilo que você sabe que você é bom, que você tem de habilidades, aquilo que você aprende, que você fala, uau, isso que eu aprendi é fantástico, eu tenho que espalhar. Se você tem essas 2 com a nota muito alta, você está ótimo. Essas 2, quanto mais no 10, melhor. Porque essas 2 são os alimentos da parte do nosso ego, que é um ego sagrado, que é um ego de essência, que é um ego que só traz benefícios. Percebe? É claro que se essas 2 partes estiverem muito perto do 1, você vai estar sofrendo também. Mas se você colocar elas o máximo possível para o 10, você vai estar sempre preenchido. Na verdade, você vai preencher a tua essência. Porque o nosso ego não é a nossa essência. Ontem eu coloquei nos meus stories uma frase que fala exatamente isso. Nós somos muito maiores do que o que a gente se identifica. Entende? Porque o que a gente se identifica é essa parte externa, o nosso comportamento com as situações, com a vida, que é o que o ego mostra. Mas lembra que eu falei que muita coisa está no nosso inconsciente? Então, a gente tem muita coisa guardada dentro da gente, a gente tem muito lado de luz guardado. Também temos muito lado de sombra que só vão aparecer, né? Na hora que acontece algo muito complicado que de repente traz na gente uma reação que a gente nem sabia que tinha. Tem o nosso lado sombra, mas a gente tem muito lado da luz. Qual é o segredo da história? É a gente colocar luz na sombra, porque, gente, numa sala super escura, se a gente acende um fósforo, a gente já consegue enxergar as coisas que tem. Então, se a gente trouxer cada vez mais um pouquinho de luz, a gente consegue ter uma vida mais leve, mais clara, termos decisões melhores, estarmos mais centrados, equilibrados, para quando situações desafiadoras que sempre vão acontecer,
aparecerem na nossa vida. Então, quarta-feira que vem, eu vou continuar falando um pouquinho sobre ego. Só que eu vou querer falar sobre os deformadores, o que deforma o nosso ego. Por quê? Porque é importante a gente ter esse conhecimento e a gente se avaliar no nosso dia a dia. Todo dia, gente, o dia está começando para todo mundo aqui, né? Vamos avaliar quais são os momentos que a gente sente necessidade de segurança, de afeto, de reconhecimento, de mudança por insatisfação. E vamos também reconhecer quando a gente tem a necessidade de crescer, de aprender coisa nova. Se você está aqui me ouvindo, tendo essa paciência de me ouvir, é porque você já tem essa vontade de crescer de alguma forma, porque você está querendo ouvir algo que de repente você não está acostumado a ouvir. E tá tudo bem se você não gostar, tá tudo bem se não fizer sentido, mas sempre é bom a gente ouvir algo diferente e analisar, fazer a nossa própria análise. E se você também é uma pessoa que gosta de contribuir, seja contribuindo com aquilo que você sabe, com aquilo que você faz, isso também é um grande indício de que você está num caminho de ajustar o seu ego. Tá bem? Então, se essa live fez sentido para você, se você gostou, dá um like, compartilha e quarta-feira que vem a gente está de volta, tá bom? Um beijo, excelente dia. Tchau, tchau.